Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais uma aula de termoquímica, né, noções de termoquímica da nossa disciplina de Química Geral 2, né? Então, na aula de hoje, a gente já vem falando de entalpia padrão de reação, entalpia de formação, né? Então, hoje nós vamos focar especificamente nas entalpias de reações, tá? Então, aqui eu quero deixar uma coisa clara, certo, para vocês. Nós estudamos primeiramente a entalpia de formação. Como que eu consigo chegar, professor? Poderia ser uma dúvida de vocês. Na entalpia de formação de um composto, você pega a entalpia de formação dos elementos e a do composto, e aí a equação química que representa essa formação desse composto, um mol desse composto, é a entalpia de formação desse composto, né? E aí para as substâncias simples, que apresentam-se nos estados, nas condições padrões no estado alotrópico mais estável e comum, a entalpia de formação para essas substâncias aí é igual a zero, né? Então, para o composto, a gente tem os valores tabelados, e para as substâncias simples, a gente tem os valores padronizados, que são zero, né? Valores igual a zero. E aí a gente vai usar esses valores tabelados de entalpia de formação para calcular os valores de entalpia de reação, porque são coisas diferentes. A entalpia de formação é a entalpia de formação daquele composto. Agora, a entalpia de reação, a gente tem uma infinidade, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma reação entre um ácido e uma base, uma reação de neutralização. Aquela reação de neutralização, ela vai ter uma entalpia associada para aquela reação. Então, é uma entalpia de reação, não é de formação. A entalpia, uma reação, por exemplo, da queima de um combustível, queima do etanol, por exemplo, vai ter uma entalpia para essa reação de queima do etanol. E que entalpia é essa, professor? Vai ser uma entalpia de reação. No entanto, para mim calcular as entalpias de reação, eu costumo usar as entalpias de formação, certo? Então, como que acontece isso? Eu tenho os dados tabelados da entalpia de formação e eu vou usar esses dados tabelados para mim calcular as entalpias de reações, tá? É isso que a gente faz. E aí, para mim calcular essas entalpias de reações, eu utilizo dois métodos. Um método direto, que é eu pegar a minha equaçãozinha, colocar lá, e lá nas tabelas procurar os valores do ΔH de formação de cada constituinte da reação química, ou seja, reagentes e produtos, pego lá os dados na tabela, somo lá produto, reagente, faço a diferença, né, que ΔH da reação é a somatória dos produtos menos os reagentes, faço a continha matemática e vou achar o ΔH daquela reação. Não tem segredo, tá? Os valores são tabelados. Agora, por exemplo, digamos que uma reação química, eu não tenha algum dos valores lá, algum dos participantes da reação, ele não esteja na tabela, tá? Eu não tenho um ΔH daquele composto. Ou aquela minha reação química, eu não tenho um ΔH para aquela minha reação específica, tá? E aí, o que eu faço? Aí eu uso outro recurso, tá? Que é o recurso indireto, tá? Que é a lei de Hess, que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? Então a gente vai abordar isso hoje. Então a gente vai dar uma revisada no método direto, que é pegando os valores lá das tabelas, e o método indireto, que é a lei de Hess, tá? Então acompanha os slides aí. Assim, gente, então, antes da gente falar dessa questão aí das entalpias, eu acabei me esquecendo de uma coisa. Eu quero comentar rapidinho com vocês aqui, tá, na aula de hoje, a questão das unidades, né? Muitas vezes, vocês já perceberam aí que as unidades de energia que a gente usa aqui é o joule, né? E aí a gente tem a questão do joule e do quilojoule, né? Aí o joule, ele é definido, tá? Um joule, a definição primária em termos de outras unidades, de unidades fundamentais, ele é igual a 1 kg vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, tá? Que ele é equivalente à energia associada quando eu aplico uma força para mover um corpo de 1 kg a uma aceleração de 1 metro segundo ao quadrado e mover esse corpo por uma distância de 1 metro. E aí quando eu multiplico todas essas unidades fundamentais aí, que envolve a questão lá da força, da segunda lei de Newton, eu vou chegar na energia envolvida em todo esse processo, da força aplicada a um corpo que tem 1 kg, que ele consiga se mover a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e que ele consiga se mover numa distância de 1 metro, tá? Então quando eu faço todo esse jogo aí, utilizando a segunda lei de Newton, eu vou chegar no joule, tá? Que é a nossa unidade de energia, tá? E aí vocês todos sabem que muitas vezes aparece joule e aparece quilojoule, né? Então tá aqui, ó, aparece muitas vezes o J, que é o joule, e também aparece muitas vezes o quilojoule, né? Aparece o quilojoule.
Tá? Então, quando uma energia dá muito grande, tá? Dá um valor numérico bastante elevado, muitas vezes eu costumo escrever em kJ. Por quê, professor? Porque o quilo, ele vale 10 elevado a 3, né? E aí quando o valor é muito grande, acima de 1000, eu costumo usar o kJ, que aí eu já simplifico o tamanho do número, né? Então a gente usa muito o joule e o kJ, beleza? Outra unidade de energia também muito comum na química, principalmente antigamente, hoje em dia nem tanto, mas antigamente utilizava-se bastante a caloria e a quilocaloria, né? Então a caloria, muitas vezes aparece aí em alguns livros, alguns artigos, aparece a unidade de energia como caloria, e aí o símbolo dela é cal, né? Ou aparece muitas vezes como quilocaloria, que o símbolo é quilocal, né? Ainda aparece muito, ainda é muito utilizado na química. E também é muito utilizado na questão da nutrição, né? Quando a gente vai estudar vamos estudar a questão dos alimentos, né? Teor energético dos alimentos, muitas vezes é medido em quilocalorias, né? Carboidratos, as gorduras, o conteúdo energético, lá naquelas informações nutricionais dos alimentos, muitas vezes as informações lá não estão em joule, está em quilocaloria. Então é uma unidade ainda bastante utilizada, tá? E aí alguém pode perguntar, professor, mas existe uma relação aí entre as duas? Existe. A relação é essa, ó. 1 quilocalorias equivalem a 4,18 joules, tá? Então essa é a questão da equivalência, beleza? Então se você quiser transformar de uma unidade para outra, basta utilizar essa relação aqui. Você joga numa regra de 3 e consegue achar fácil, beleza? Então não vou perder muito tempo nesse slide, vamos partir aí para o nosso conteúdo principal de hoje, que é as entalpias aí das reações, beleza? Então eu vou comentar esse slide aqui rápido com vocês, gente, ó. Por exemplo, o método direto, para me calcular a entalpia de uma reação com método direto, o que eu faço? Esse método de medida de ΔH de formação aplica-se a compostos que podem ser facilmente sintetizados a partir de seus elementos. Então como que faz isso? Ó? Por exemplo, gente, eu pego o gás carbônico, o CO2, tá? Eu pego o gás carbônico, o CO2, e aí eu tenho aqui os elementos que formam ele, ó, carbono, grafite e oxigênio, tá? E aí quando eu faço, e tem um ΔH de formação associado para essa reação. Quando eu faço as continhas aqui do ΔH para essa reação, levando em consideração produtos e reagentes, aí lá no final eu vou achar o ΔH de formação para o gás carbônico igual a 393,5 kJ, que é o próprio ΔH aqui da reação, tá? Então o método direto é fácil. Por que é fácil, professor? Porque eu pego lá os dados da tabela, jogo aqui dentro da minha reação e calculo, tá? Calculo, tranquilo, tá? Então, inclusive aqui embaixo eu falo, ó, podemos calcular a entalpia de reações a partir dos valores tabelados de ΔH de formação, tá? Então, a questão do método direto não tem muito segredo, não tem muito o que falar, tá? Ele já está na cara, certo? Outros compostos, por exemplo, tá? Então aqui em cima está o próprio enunciado do método direto, né? Como que ele é utilizado, né? E aqui tem outros exemplos que vocês vão entender, ó. Fala assim, ó, além do gás carbônico, outros compostos que podem ser estudados pelo método direto são o hexafluoreto de enxofre, SF6, esse óxido de fósforo aqui, P4O10, e esse CS2, tá? Esse composto aqui que temos carbono e enxofre, tá? É o CS2. Então as equações que representam a síntese desses compostos são, então vocês estão vendo, ó, por exemplo, eu consigo calcular a entalpia de reação para o CF6? Consigo, por quê? Porque ele é formado aqui pelo método direto, porque eu tenho o enxofre na forma alotrópica mais estável, que é o ortorrômbico, eu tenho o Flu, né, que o F2 gasoso também é a forma mais estável, no estado padrão, e tem o próprio SF6, então ele é formado de maneira direta, tá? Então, quando eu pego na tabela os valores aqui, rapidinho eu consigo calcular o ΔH de formação e de reação para essa questão, para esse composto, beleza? Quando eu levo em consideração também quando eu estou calculando do P4O10, tá? Mesma coisa, fósforo branco, forma alotrópica mais estável, reagindo com oxigênio, formando P4O10. Então, rapidinho, através de dados das tabelas, eu consigo calcular o ΔH dessa reação, tá? E vamos lá, para outro. O carbono grafite, ele reagindo com o enxofre ortorrômbico, que é o enxofre alotrópico mais estável, ele vai formar o CS2 líquido, tá? Então, eu também consigo calcular, beleza? Então, vocês vão notar que o enxofre ortorrômbico e o fósforo branco, eles são as formas alotrópicas mais estáveis.
E esses elementos aqui, A1 a TM, eles apresentam os valores de ΔH igual a zero, né? ΔH de formação igual a zero, ou seja, entalpia padrão de formação igual a zero, tá? Então, como que a gente consegue calcular, professor, isso? Para essas reações aqui, professor? Como que a gente vai conseguir? Porque é o seguinte, ó, vocês estão percebendo que os elementos aqui, ó, a maioria dos reagentes aqui, ó, é zero, né? Fósforo branco, enxofre, carbono, grafite, oxigênio, flúor, os reagentes é tudo zero, tá? E aí você vai procurar na tabela os valores dos produtos aqui, né? Do CS2, do P4O10, do SF6. E aí você fazendo produtos menos reagentes, você vai achar o ΔH para essas reações, tá? Por quê? Porque essas reações são as reações de formação desses produtos, tá? Do CS2, do P4O10, do SF6, do CO2, lá no exemplo anterior, tá? Então esse é o método direto, tá? Como a minha equação química, ela descreve a formação desses compostos, então eu pego lá nas tabelas os valores e consigo calcular o ΔH para a reação, tá? E aí o ΔH de formação, e aí na verdade a grande sacada é que o ΔH de reação vai ser o mesmo ΔH de formação para esses compostos. Por quê? Porque essas reações aqui são as reações de formação dos compostos, tá? Então a gente vai ter o mesmo valor, como vocês viram lá para o CO2, né? O CO2, o ΔH da reação lá dele era 1. E aí quando a gente jogou na fórmula, calculou tudo lá, a gente viu que o ΔH é o mesmo ΔH da formação, tá? Então no método direto é isso. O método direto é bastante fácil, tá? No entanto, na química, o mundo nem sempre é das mil maravilhas, né? Nem sempre é perfeito como está apresentado aqui na relação do método direto, que é só ir lá na tabela, procurar e calcular e fácil. Não é assim, tá? Na química, muitas vezes, nós precisamos utilizar o método indireto, tá? As informações para uma entalpia de reação, ela não já vem dada de mão beijada, tá? A gente precisa usar alguns artifícios matemáticos e químicos também, conhecimento químico, para poder achar o ΔH de uma reação, beleza? E isso é o método indireto. Mas por que, professor, que a gente não consegue usar o método direto toda a vida? Sempre. Por que não consegue? Porque é o seguinte, porque às vezes muitos compostos, eles não podem ser sintetizados diretamente, tá? Então essa dificuldade, que a gente não consegue sintetizar compostos diretamente, como os exemplos anteriores, né? Do CS2, do CO2, do P4O10, né? Do SF6, muitas vezes a gente não consegue sintetizadas de maneira direta, tá? Outro problema é que algumas reações, elas acontecem, elas são bastante lentas, e aí elas comprometem a formação do produto, a quantidade de formação do produto. Então aquele meu composto, ele não vai ser formado em quantidades razoáveis, tá? Não é nem em quantidades, é em velocidades razoáveis para eu poder medir, né? Outra questão também é que acontecem algumas reações laterais que podem produzir compostos diferentes dos desejados. Então a gente tem aquela questão de reações concorrentes, né? Você coloca lá uma reação, ser uma mistura, por exemplo, lá num determinado becker ou no balão volumétrico para reagir, e você está esperando, escrever lá a estequiometria e espera que aconteça aquela reação. Só que lá dentro formou um intermediário, e esse intermediário vai reagir com os reagentes e formando um outro produto. Então isso que a gente chama de reação lateral ou reação concorrente. E ela vai formar um produto que você não esperava. Por quê? Porque formou um intermediário que você não estava prevendo ali na sua equação química. Então a química ela é bastante imprevisível por conta disso, tá? E aí se ela não vai formar o produto que eu estava esperando, então eu já vou ter problema também de utilizar o método direto, né? Então, isso são os 3 problemas que me impedem da utilização do método direto, que eu mostrei para vocês, tá? E aí, professor, mas como que vai resolver isso? Qual a solução para isso? Para resolver isso, a gente vai determinar o ΔH de formação, tá? Para um composto, para uma reação, ΔH de reação, ΔH de formação, ele pode ser determinado por uma aproximação indireta, tá? Então a gente vai utilizar aqui o método indireto. Mas que aproximação é essa, professor? Ela é baseada na lei da soma das entalpias, tá? Que é chamada lei de Hess, tá? Então a gente vai pegar e vai fazer uma soma de entalpias aí, tá? Então vocês fiquem calmos, que vocês vão já entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então vamos lá. Vamos falar da lei de Hess, beleza? Fala assim, ó, se uma reação, tá? Se uma reação ela for executada em uma série de etapas, tá? Então digamos que eu tenho uma reação e essa reação ela é executada em uma série de etapas. Tem a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, assim por diante. Então se uma reação for executada em uma série de etapas, o ΔH para a reação será igual à soma das variações de entalpia para as etapas individuais, tá? Então digamos que uma reação ela acontece na etapa 1, é uma reação
que acontece por etapas. Ela tem a reação etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4, tá? O ΔH para essa reação total vai ser a soma do ΔH de cada etapa, beleza? Então, vocês vão associar a lei de Hess como sendo uma lei uma lei aditiva de entalpias. Então, ela vai pegar as entalpias e vai somar. Ela não tem muito segredo, tá? Ela vai pegar as entalpias e vai sair somando, tá? Então, aí aqui tem um pouquinho da história de Hess, né? Então, agora, para a gente poder comentar isso aqui, para a gente poder falar da lei de Hess, vamos já aplicar ela aqui em um exemplo, que vai ficar fácil. Porque eu estou falando aqui a lei sem mostrar nada de química e aí vocês devem estar falando, cara, não está entendendo o que o professor está falando, não. Então, quando a gente jogar lá na fórmula, mostrar um exemplo prático, vocês vão entender, beleza? Mas uma coisa que vocês devem ter noção. Aqui, ó, logo antes da gente falar. Ó, vocês vão lembrar que a termodinâmica, ela não trabalha com valores absolutos, né? Ela trabalha com variações. Com a entalpia, não é diferente. A gente trabalha sempre com entalpia, com variação de entalpia, tá? E essa variação de entalpia, ela mede o quê? Ela é medida através de uma condição inicial, né? Ela é uma função de estado. Então, para medidas de entalpia, só me interessa a condição inicial e a condição final, né? Só me interessa a condição inicial e a condição final, que muitas vezes a gente chama de condição inicial como sendo os reagentes e a condição final como sendo os produtos, né? Por isso que ΔH é igual produto menos reagente, ou seja, só me importa ali o pontapé inicial e só me interessa o final, tá? Então, o ΔH, a variação de entalpia, ela acontece desse jeito, tá? Então, na termodinâmica, na termoquímica, existe lá o aparelho que mede as entalpias, que a gente vai ver mais na frente, que é o calorímetro. Ali, ele não está medindo a entalpia absoluta daquela reação, daquele processo. O que ela mede é o quê? É variação de entalpia. E a variação de entalpia é o quê? É um estado final menos o inicial, ou seja, é a entalpia dos produtos menos os reagentes, tá? E aí, esse ΔH, alguém vai perguntar, professor, por que eu posso usar essa lei de Hess, saindo somando o ΔH de um monte de reação ou de semi-reações? Por que eu posso usar? Porque o ΔH, ele é o mesmo para uma reação em uma etapa ou para uma reação em várias etapas. Por que ele é o mesmo, professor? Porque para ele, para a termodinâmica, só interessa o valor inicial e o final, tá? Então o ΔH, ele vai ser sempre o mesmo para uma reação que acontece em uma única etapa ou para uma reação que acontece em várias etapas, tá? Então, por isso que a gente pode utilizar essa questão de somas de entalpias, tá? Então, depois dessa história toda, dessa falação absurda, vamos aí para um exemplo, beleza? Vamos para um exemplo para a gente poder entender o que a gente está falando, certo? Então, vamos lá. Aplicação da lei de Hess. Gente, ó, chegou o ponto-chave do vídeo. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Muita, beleza? Sossegado? Então, vamos lá. Fala assim, ó. Suponhamos, tá? Suponhamos que estejamos ou que estamos interessados na entalpia de formação padrão do monóxido de carbono, CO, tá? Então, estou interessado na entalpia de formação do CO. Então, podemos representar a reação de formação do CO como sendo desse jeito aqui, beleza? Então, eu tenho um carbono grafite, né? Eu tenho um meio de oxigênio gasoso e tenho o nosso monóxido, o CO, beleza? Certo. Então vamos lá. Alguém fala assim, professor, então essa equação aí, eu não posso usar o método direto, né? Não posso usar o método direto, professor? Não. Aqui é onde está o problema. A gente não pode usar o método direto aqui. Mas por quê? A gente vai ver agora. Porque é o seguinte, ó. Quando o grafite, né, carbono grafite, ele reage com oxigênio, aqui é uma reação de combustão, né? Ele também vai produzir dióxido de carbono, o CO2, tá? Então, por que acontece isso? Vocês vão vir lá no primeiro slide, ó. Lá no primeiro slide. Ó, primeiro slide. Aqui ele mostra, ó. O carbono grafite, quando ele sofre combustão, ele produz quem? Ele produz o CO2, tá? Então ele vai produzir o CO, mas também produz o CO2. Então, como que eu vou usar essa reação aqui
para representar a formação do monóxido de carbono, sendo que essa mesma reação também produz o gás carbônico. Então, se ela não produz somente o produto que eu estou interessado, então o ΔH não vai ser daquele produto que eu estou interessado, que é o CO. O ΔH de formação ele vai ter contribuição do CO2 e do próprio CO. Tá? Então, aí é onde está o problema. Então, vamos voltar lá. Vamos estudar esse problema aqui para a gente poder resolver. Tá? Certo. Então, tá aqui. Ó. Então, ele fala isso. Ó. A combustão do carbono grafite, além dele produzir o CO, que é o que eu estou interessado, ele produz o CO2. Então vai aí cair lá naquela questão que eu tinha falado dos problemas para a gente utilizar a lei de Hess, né? Que são compostos que não podem ser sintetizados diretamente, ou reações laterais, tá? Então são reações concorrentes, digamos assim. A gente não consegue produzir diretamente o CO com essa equação. Quando eu uso essa equação, eu produzo também grande quantidade de gás carbônico, tá? E aí por isso, devido a esse problema aí, dessa equação aqui, ela servir para produzir o gás carbônico, não podemos, então tá aqui, ó, não podemos medir a variação de entalpia para o CO, tá? Essa equação aqui, se eu for usar o método direto, eu não vou conseguir utilizar o método direto. Por quê? Porque essa equação aqui também é utilizada para medir a entalpia padrão de formação do gás carbônico, tá? Então, como é que eu vou usar a mesma equação para medir o mesmo produto? Isso não existe. Vou usar os mesmos reagentes para medir produtos diferentes? Soa meio estranho isso, né? Quando eu uso os mesmos reagentes, eu vou ter a formação de ambos os produtos. Então, não posso usar essa equação, tá? Só que, para solucionar esse problema, a gente vai usar a lei de Hess, tá? Então, em vez disso, nós podemos empregar uma rota indireta, tá? Um caminho indireto, né? Rota quer dizer caminho, baseado na lei de Hess, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos esquecer aqui, por enquanto, a nossa equação aqui da formação do CO, e vamos focar aqui em outras equações, beleza? Tá? Então, a lei de Hess vai ser a solução do nosso problema, tá? Então, vamos lá. Tá lá a minha reação problemática, né? De formação do monóxido de carbono. E aí a gente vai usar a lei de Hess agora, tá? Primeira coisa, primeiro fato. Existe, né, a reação de combustão do carbono grafite formando gás carbônico. Que reação é essa, professor? É aquela lá do segundo slide que eu mostrei para vocês. Então essa reação aqui, ó, ela já é de nosso conhecimento, tá? Então ela tá aqui, bonitinha. Beleza? Tá, tranquilo. Existe também o valor tabelado de ΔH de reação para combustão do CO, tá? Então, o que é isso, professor? Eu pego o gás CO, monóxido de carbono, e vou queimá-lo, tá? Na presença de oxigênio. Então, existe um ΔH para essa reação, tá? Eu vou pegar quem? Eu vou pegar o monóxido de carbono, CO, vou reagir ele com um meio de oxigênio e vou formar o gás carbônico gasoso. E para essa reação, o ΔH também é conhecido, tá? O ΔH para essa reação aqui também é conhecido, tá? Então eu tenho aqui o valor, menos 283,0 kJ por mol, tá? Então o que a lei de Hess vai fazer, professor? A lei de Hess vai pegar essas duas equações e vai combiná-las de maneira matemática, tá? De algum jeito, que essas duas reações vão ser somadas e elas, quando somadas, elas vão gerar a minha reação aqui de cima, tá? Então a lei de Hess é isso, é tipo um quebra-cabeça. Eu tenho a minha reação lá de cima, que é o meu modelo, tá? É meu modelo. E aí eu tenho essas semi-reações aqui de baixo. Então eu vou ter que embaralhar elas de maneira matemática, operações algébricas, que no final, quando eu somar, eu vou ter que chegar naquela de cima, tá? Então a lei de Hess, gente, vocês vão ter que ter bastante habilidade em relação a isso. Vocês vão ter que trabalhar com várias equações, saber somá-las, ou saber manuseá-las algebricamente, para chegar na reação espelho, tá? Então você tem uma reação nesse modelo espelho. Você vai ficar olhando para ela e vai ter aqui as de baixo. Então essas de baixo você vai ter que manipular até chegar na de cima. Quando eu falo manipular, é manipular mesmo. É multiplicar por 2, é dividir por 3, é multiplicar por 4, é inverter, tá? Então vocês vão ter que manipular. Então a palavra é essa, manipular equações, tá? Beleza, então, certo. Então tem essas equações aqui que são conhecidas, formação do gás carbônico e queima do CO. E aí eu vou brincar com essas equações aqui até chegar na de cima, tá? Então como que faz isso, professor? A gente vai ver isso aí agora, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, prestem atenção como que eu vou usar a equação lá de cima como espelho, tá? A equação de formação do CO como espelho, tá? Primeira coisa, a equação lá de cima,
olha lá, ó, do carbono grafite com meio de O2, formando o CO, tá aqui. O que acontece? O CO, gente, ó, o monóxido de carbono, onde é que ele tá? Ele tá nos produtos, ó. O CO, ele tá aqui nos produtos, tá no lado direito da minha seta, tá no lado dos produtos. Beleza? A minha equação B, ela tem um problema. Por quê? Porque o CO está nos reagentes, gente. O CO está nos reagentes. Só que eu não quero ele nos reagentes. Por quê? Porque a minha equação modelo, o meu espelho, ele mostra o CO nos produtos. E nas minhas equações que eu vou manipular, o CO está nos reagentes. Então o que eu faço, professor? É muito simples. É só inverter, ó. Inverte. Vou inverter. Então as equações químicas, a gente vai ter total liberdade de fazer o que a gente quiser, o que quisermos com elas, tá? É multiplicar por um número n, é inverter, tá? É dividir, beleza? E aí no final, quando a gente fizer todas as manipulações matemáticas, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que somar as equações, a fim de chegar lá na equação de cima, que é o nosso espelho, beleza? Então na minha equação modelo, no meu espelho, o CO está nos produtos. E nas minhas equações que eu irei manipular, ele está nos reagentes. Então vou fazer o que, gente? Eu vou inverter a equação B, ó. Quando eu faço a inversão da equação B, ela vai gerar a equação C, tá? Então a equação C é a equação B invertida. Percebe, ó? Gás carbônico aqui, ó, gente, está nos produtos. Agora ele veio para os reagentes. O CO está nos reagentes. Um meio de O2 está nos reagentes. Agora, ó, CO e o meio de O2 veio para os produtos. Eu fiz a inversão. Só que aí é onde está o pulo do gato, é onde está o segredo. Toda vez que você multiplicar uma equação química por um número n, você dividir a equação química por um número n, inverter a equação química, toda vez que você fizer essas operações na equação química, o ΔH vai ter que sofrer a mesma operação, beleza? Então aqui, eu fiz a inversão da equação química, então o valor do ΔH também vai ter que ser invertido. Mas que inversão é essa, professor? É troca de sinal. Então lá, ó, o ΔH da minha reação B, ele era menos 283. Como eu fiz a inversão da equação B, então o ΔH agora, ó, vai ser mais 283. Ele também tem que ser invertido. Então toda operação que eu faço na equação química, o meu dado termodinâmico também tem que sofrer a mesma alteração, para eu poder manter coerência, beleza? Certo, sossegado, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, e a equação A, você não vai fazer nada com ela, não? Não, não vou fazer nada. Por quê? Porque percebe, ó, que eu não vou fazer nada? Só um minuto. Percebe aqui, ó, o carbono grafite, ele está nos reagentes. E na minha equação A, ele está nos reagentes. O oxigênio está nos reagentes. Na minha equação A, ele também está nos reagentes, tá? Então, eu não vou mexer nela aqui, não. Beleza? Então, a minha equação A, ela vai ser mantida como ela foi apresentada aí. Beleza? Agora, o que vai acontecer? As equações químicas, elas podem ser somadas e subtraídas como se fossem equações algébricas normais, né? Equações da matemática. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a equação A, né? Tá aqui a equação A, que eu não mexi, tá intacta. E vou pegar a equação B, que é a minha equação invertida. Vou pegar as duas, vou fazer o quê? Vou somá-las, tá? Então, vou pegar a equação A, vou pegar a equação C e vou somá-las. Por quê, professor? Porque eu falei para vocês que a lei de Hess é uma lei aditiva, é uma lei que soma as entalpias das reações, tá? Então aqui, ó, pego a equação A, né? Só fiz repetir, beleza. A equação C, tá aqui, né? A equação C foi que foi invertida, só fiz repetir também, a equação C. Agora eu vou somar, né? Vocês lembram lá, vocês devem lembrar aquela questão quando você pega equações do primeiro grau, sistemas de equações, né? Aí coloca a equação, as duas equações do primeiro grau e resolve o sistema. Você pode resolver pelo método da adição, né? Você pega as duas equações e soma, né? Então aqui é uma coisa muito parecida. Então eu vou pegar a equação A e a equação C e vou fazer o que com elas, professor? Eu vou somá-las, tá? Eu vou somá-las, beleza? Primeira coisa, primeiro segredinho que eu quero contar para vocês, ó. Aqui, ó, aparece gás carbônico nos produtos, na equação A. E aqui aparece gás carbônico nos reagentes, na equação C. Quando aparece isso, um composto no produto e outro no reagente, eles se cancelam, tá? Porque ele tem o mesmo produto, o mesmo número, como se fosse o mesmo número, mas em sinais opostos, tá? Eles se cancelam. Aqui é muito similar quando eu tenho
eu tenho isso aqui, ó, 3x, né? 3x, ou seja, eu tenho x no numerador e tenho 2x aqui embaixo, ó. 2x aqui embaixo, né? E aí o x do numerador com o x do denominador, eles são cancelados, porque eu tenho o mesmo número, o mesmo variável, mas em cantos opostos, tá? Então aqui é muito similar. Eu tenho um gás carbônico aqui no produto e tenho um gás carbônico no reagente. Toda vez que eu tiver essa questão aqui, de mesmo composto, mas em lados opostos, né, reagente e produto, eu posso cancelar, beleza? Então agora que eu cancelei o CO2, então nessa equação C eu não tenho mais produto. O CO2 foi cancelado, então o produto que vai existir, aliás, eu não tenho mais reagente, ó, na equação C, eu não tenho reagente porque o CO2 foi cancelado. Então todo o reagente da minha somatória vai ser quem? Vai ser a soma de carbono mais oxigênio, beleza? Por quê? Porque na reação C não existe mais nada, então os reagentes aqui provenientes vão ser somente carbono, grafite e oxigênio, tá? Então vamos lá para o outro lado, beleza? Quando eu venho aqui para o outro lado, eu percebo que na equação A eu não tenho mais produto. Não tenho mais produto na equação A. Por quê? Porque o CO2 foi cancelado também. Mas na equação C eu tenho um produto, que é o CO, e é 1 meio de O2. Só que aqui, gente, vamos ter cuidado, tá? Vamos ter cuidado. Aqui, ó, eu tenho O2, aqui quando não aparece nada eu tenho 1. Então aqui eu tenho 1 mol de O2 no reagente, e aqui eu tenho meio mol de O2 no produto. Eu vou também cancelar. Só que eu não vou cancelar tudo. Esse meio mol de produto cancela com meio mol aqui de reagente. Só que lá eu tenho 1. Se eu cancelei meio com meio, vai cancelar meio com meio. Mas só que eu tenho 1, né, no reagente aqui. Então se eu cancelei somente meio, então ainda vai sobrar mais um meio, né? Então percebe, ó, aqui eu tenho 1 meio de O2 no produto. Ele cancela com 1 meio aqui do reagente. Só que no reagente eu tenho 1. Então se ele cancelou com 1 meio, do 1, ainda vai sobrar outro meio, né? Porque 1 meio mais meio é 1, beleza? Então agora eu vou somar tudo. Depois dessa história toda eu vou somar tudo, ó. Quando eu somo, tá aqui, ó, carbono grafite, veio daqui, mais 1 meio do O2, que é o que eu acabei de falar para vocês, eu cancelei somente 1 meio aqui do reagente. Então 1 meio de O2 ainda permaneceu aqui, e eu tenho a formação do CO, tá? Que é o CO aqui, ó, tá? Eu tenho a formação do CO. Professor, cadê o 1 meio de O2? Foi cancelado com a metade lá do reagente do O2, beleza? Então ele sumiu também. Então aqui eu tenho a minha equação D. Agora, professor, aí eu vou falar, professor, essa equação D é igual à equação lá de cima, o espelho que o senhor estava falando, estava comparando toda hora. Realmente, é igual, tá? E era isso que eu queria obter. Eu faço todos esses manuseios matemáticos a fim de obter uma equação similar àquela, igual àquela que eu estava olhando, que eu estava utilizando como modelo, beleza? E aí, professor, o que o senhor vai fazer com ΔH? Eu falei que as entalpias, elas são aditivas, são somadas. Então, vou pegar o ΔH de cada etapa e vou somar. Então, quando eu pego menos 393,5 mais 283,0, quando eu faço essa soma, né? Ou seja, eu conservo o sinal do maior, que é o 393, e subtrai 393 menos 283, né? Vai dar aproximadamente aí, vai dar 110,5 kJ, tá? Então, o que significa isso, professor? Deixa eu só voltar aqui, gente. O que significa? Que agora, através da lei de Hess, eu consegui calcular o ΔH para essa reação, que antes ela era impossível de calcular de maneira direta, tá? Mas através de duas equações, a equação A e a equação B, que elas eram conhecidas, tá? Eu fiz os manuseios com ela, manuseios matemáticos, cheguei na equação final, na equação global, tá? Então peguei a equação B, que era a equação A que era conhecida, a equação B que era conhecida, rearranjei elas algebricamente e depois somei. Quando eu somei, eu cheguei na equação D. E a equação D, ela é igual à equação lá de cima, que é aquela que eu estava procurando, que é ela que serve para calcular o ΔH de formação para o CO. Ela que é a minha equação modelo, tá? E aí o que eu fiz, professor? O ΔH da equação A e da equação B, eu vou somá-los, tá? Porque a lei de Hess, ela trata as equações, as variações de entalpia, de maneira aditiva, tá? Então, agora, quando eu fiz todo o manuseio matemático, eu cheguei no ΔH de reação igual a menos 110,5. Então, esse ΔH de reação é o ΔH equivalente à formação do meu monóxido de carbono gasoso, tá? Então, o que eu quero deixar de dica para vocês? Que a lei de Hess, ela trata as variações de entalpia de maneira aditiva, vocês estão vendo aqui, e trata as equações químicas
de maneira bem matemática. Então, o que acontece? Nas questões aí que eu vou pedir para vocês e que eu vou mostrar para vocês, eu vou ter a minha equação global que eu estou procurando e vou dar várias equações encontradas na literatura, equações parciais. Vou pegar as equações parciais, vou embaralhar, ou seja, vou manusear do jeito que eu quiser até chegar na equação modelo, a equação que é o meu espelho. E aí o ΔH eu vou ter que fazer as operações matemáticas. Aí no final eu vou pegar todos os ΔHs e vou somar, tá? E aí esse ΔH que eu vou chegar no final vai ser equivalente àquela minha equação modelo que eu estava procurando, tá? Então eu vou encerrar aqui a aula por hoje, tá? Nosso vídeo aqui por hoje, mais de 35 minutos aí, beleza? E aí, em breve, eu vou estar pegando, vou estar mostrando para vocês 2 exemplos, tá? Porque aqui já é um exemplo, beleza? E vou estar mostrando mais 2 exemplos, mais 2 questões aí envolvendo essa questão da lei de Hess, tá? Então, espero que vocês possam ter assistido o vídeo aí até o final. E até a próxima, gente. Valeu!